Olá pessoal, olá investidores, sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que como vocês já sabem é aquele canal que vai trazer informações relevantes para aquelas pessoas que estão iniciando as operações na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, ou para aquelas pessoas também que já fazem as operações, mas ainda não alcançaram a consistência. O objetivo do canal é esse, de trazer informações para enriquecer o conhecimento das pessoas e crescer todos juntos. No vídeo de hoje, nós vamos iniciar o módulo 4, onde é um módulo do canal que é extremamente técnico, com muitas informações, muitas dicas de ouro, no qual eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para as pessoas que executam as operações do mercado financeiro. E a partir de hoje nós vamos começar dentro desse módulo 4 a falar de gráficos, tipos e modelos desses gráficos que estão disponíveis nas plataformas e a morfologia deles, ou seja, a formação gráfica. Mais uma vez, se esse vídeo estiver alinhado com a ideia que os internautas desejam receber, por favor, inscreva-se no canal, porque a gente vai publicar vários outros. Compartilhe o vídeo, comente, curta, porque dessa forma eu tenho certeza absoluta que tanto o canal quanto o conhecimento dos traders, dos novos investidores, irá crescer. A partir de hoje, para as pessoas que desejam iniciar no mercado financeiro ou para aquelas que já executam uma operação, elas vão ter que começar a olhar de uma forma diferente para uma ferramenta que é muito importante dentro do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, para você executar as operações de day trade e também swing trade. As plataformas disponíveis hoje no mercado, elas fornecem tipos de gráficos que são os aliados e a forma do operador, do investidor, do trader de avaliar a posição do preço ou de pontos para executar a sua operação. Então, a partir de hoje, as pessoas têm que entender que o conceito de gráficos dentro da Bolsa de Valores é fundamental para que a pessoa, para que o trader consiga alcançar o lucro no mercado financeiro. Então, assim, o gráfico hoje é um dos pontos mais importantes para aquelas pessoas que desejam iniciar as operações na Bolsa de Valores. E atrelado ao gráfico, o conhecimento que ele vai disponibilizar para as pessoas é fundamental, porque assim as pessoas vão encontrar referências de entradas e saídas, gatilhos, setups para executar a operação com sucesso e tornar consistente, especialmente dentro de day trade e swing trade. E todo mundo já conhece também que o deslocamento desses gráficos, ou seja, os momentos de alta, os momentos de baixa, os momentos de lateralização, eles são exatamente produto da força compradora e vendedora. Vocês vão poder perceber, não só neste canal, mas em vários outros canais, que o conceito de deslocamento do preço ou deslocamento do gráfico é baseado exatamente nessa força. Ou seja, quando nós temos um número de pessoas maior comprando aquele determinado tipo de ativo, com certeza o gráfico vai direcionar para cima. Ou seja, o ativo vai subir, vai elevar. Ao contrário, quando a força vendedora ela é mais forte, ela está mais forte naquele momento, os internautas vão poder perceber que o gráfico vai cair, o gráfico tende a descer. E existe aqueles momentos de liquidez no mercado financeiro, que é aquela posição que o gráfico encontra o equilíbrio entre a força compradora e vendedora e também o equilíbrio entre o ativo e a consolidação do mercado, aonde que a tendência gráfica é ficar naquele período de lateralização, ou seja, ele não tem uma direção certa, se vai subir, se vai descer. Baseado nisso, é muito importante os traders, os operadores, os investidores terem essa percepção de qual que é a situação real do gráfico durante a sua operação. Uma coisa é certa, a maioria das pessoas que operam hoje em dia nos gráficos e ele está naquele momento de consolidação, naquele momento de lateralização, ou seja, o momento que o gráfico encontra uma liquidez baixa, com certeza não é o momento adequado para operar. Isso as pessoas também, os novos investidores, têm que deixar bem claro essa informação na sua mente. Dessa forma, a ação ou o ativo que você está analisando, ele vai oscilar, ou seja, vai deslocar baseado nas decisões das pessoas e junto com o equilíbrio que eu falei também, que entra aí dentro do conceito da liquidez. Baseado nesse tema desse vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui também alguns gráficos que são os mais utilizados dentro das plataformas, o qual tem a visão de passar para o investidor qual seria o mais adequado para ele. Aqui eu estou mostrando um gráfico muito básico, um gráfico de linhas, normalmente não é utilizado para fazer operações na Bolsa de Valores, mas ele é utilizado para as pessoas conseguirem perceber o deslocamento do preço ao longo do tempo. Então vocês podem observar nesse gráfico que o preço ele deslocou um movimento de alta, de repente ele chegou aqui num topo e acabou fazendo um movimento de baixa, aí chegou no fundo e fez um novo movimento de alta com patamar nessa posição e subiu até o pico. Então isso as pessoas conseguem, os investidores conseguem observar o deslocamento do preço que está aqui em função do tempo que é
justamente esse eixo aqui. Então esse ponto que tem que ficar bem claro para os investidores. E dentro do mercado financeiro, nós temos um tipo de gráfico que é muito utilizado, que é bastante utilizado por grandes partes dos traders do mercado financeiro. Aí eu incluo os novos investidores, os grandes investidores e também aqueles traders que já são consagrados, aqueles traders que já conseguem fazer muito dinheiro no mercado financeiro. A gente está falando dos candles, os gráficos do tipo candle, que em português significa vela. E neste vídeo a gente vai detalhar um pouco sobre a formação desses candles, o que ele significa, para deixar um ponto bem claro para os investidores, para que eles ganhem esse conceito, ou seja, eles ficam cientes de qual é a indicação que esse candle lhe dá em função da sua morfologia, da sua formação, em função do preço. E aqui, para vocês entenderem, o candle ele é dividido em dois pontos importantes, no corpo e no pavio. Então vocês podem observar aqui que nós temos o corpo do candle, que é exatamente essa parte colorada de verde e vermelho. Então aqui nós temos, por exemplo, no candle de força compradora, o corpo dele, essa parte aqui verde, toda essa parte aqui. E no candle vendedor nós temos também o corpo, essa parte aqui. Então vocês já conhecem qual que é a definição aí do corpo de candle. Por outro lado também, nós temos o que a gente chama de pavio. Pavio é exatamente esses pontos aqui nos candles, que são os pontos identificados como mínima e máxima do deslocamento do preço dentro daquele tempo. Ou seja, se existe esse pavio aqui, quer dizer que o preço se deslocou até nessa ponta aqui, e depois ele voltou até esse ponto aqui. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Como o fechamento ele foi abaixo do ponto de mínima ou máxima, isso identifica a formação de um pavio. Então esse é um ponto fundamental para as pessoas entenderem também que os candles, eles têm esse pavio. As pessoas vão poder notar também que existe uma certa diferença entre um candle de força compradora e vendedora sobre a abertura desse candle. Por exemplo, o candle verde, ele tende a abrir numa posição mais baixa e fechar numa posição mais alta. Então vou dar um exemplo desse candle que está sendo apresentado aqui. Ele abriu aqui nessa posição. O que aconteceu momentaneamente? Ele deu um deslocamento para baixo, alcançou a mínima, que é esse valor aqui. Depois ele subiu até a máxima, que é esse valor aqui. E posteriormente ele deu um recuo até esse ponto aqui, onde que ele fechou. Então o ponto entre a abertura, que é aqui, e o fechamento, que é aqui, mostra o corpo do candle. Já as mínimas, que é aqui embaixo, e a máxima, que é aqui em cima, fica como pavio. Então isso aí acontece bastante dentro do mercado financeiro da Bolsa de Valores. E também para o candle vermelho é da mesma forma. A diferença é que o candle vermelho, o candle de baixa, o candle da força vendedora, a abertura dele foi aqui, ele subiu até a máxima, que é aqui, depois ele foi até a mínima, que é aqui, e depois ele recuou um pouco até aqui, ó, aonde que ele manteve o corpo, fechando nesse ponto aqui, aonde ele manteve o corpo. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, novos investidores, internautas, que as questões de abertura, fechamento, com as mínimas e máximas, isso influencia diretamente no modelo de candle que é gerado através do deslocamento de preço e fica visualmente fácil do investidor enxergar nos gráficos das plataformas para fazer as operações. Aqui com mais detalhes a gente mostra exatamente o desenho que eu fiz no slide anterior, porém aqui fica mais fácil das pessoas entenderem exatamente essa formação do candle. Então aquele candle de força que eu apresentei, ele tem abertura nessa posição aqui, ou seja, ele abre aqui, ele tem um pequeno movimento de baixa, onde que ele encontra a mínima, depois, né, dentro de um segunda parte de um movimento, ele desloca até o movimento máximo, que é aqui, e depois ele tem um leve recuo da força vendedora, fechando aqui. Então, aonde que ele fechou é exatamente o tamanho do corpo do candle de força. E aqui são basicamente 3 tipos de movimentos que acontecem dentro do período que o investidor escolheu para a sua análise da plataforma. Também para a força vendedora é a mesma situação. Num primeiro momento, abre-se o candle nessa posição, então ele sobe até a máxima. Depois, num segundo momento, ele cai até a mínima e depois a força compradora vem e joga ele um pouco para cima, fechando esse ponto aqui, formando o corpo vermelho. Então esse é um ponto fundamental. Para outros tipos de gráfico que são disponibilizados na plataforma, e um que vem sendo muito utilizado hoje em dia, são os gráficos Renko. E tem uma diferença básica entre os gráficos de candle. Enquanto os gráficos de candle eles são monitorados pelo tempo, o gráfico de Renko é monitorado pelo deslocamento do preço. Então a gente também chama o Renko de gráfico atemporal, ou seja, o período de tempo não afeta a formação do Renko. Já o candle afeta. Então se você escolhe, por exemplo, o candle de 1 minuto, a cada 1 minuto vai haver um novo gráfico na plataforma se você escolheu o tipo de candle. Se você escolher o gráfico de Renko, ele vai ser formado e vai iniciar uma próxima criação de um novo box exatamente quando alcançar o número de deslocamento do preço que você decidiu colocar na configuração do
do gráfico na plataforma. Então, por exemplo, aqui nós temos uma formação de Renko de força compradora, ou seja, o preço está deslocando de baixo até em cima. Então, dentro do Renko, nós chamamos cada configuração dessa força, onde que ele inicia e fecha aqui, de box. Então, aqui nós temos um box. Esse aqui é um box. Aqui nós temos o segundo box e o terceiro box. Ou seja, dependendo da configuração que você fez na plataforma, o preço vai deslocar pelo primeiro box e a hora que ele atingir o ponto máximo do número dos ticks que foram configurados na plataforma, ele vai iniciar um novo box até chegar também no momento máximo da configuração daquele box para abrir um terceiro box. E assim também acontece no Renko na força vendedora, mesma situação. Ele abre aqui no valor de preço, se deslocar até o limite máximo que você estabeleceu na sua plataforma de ticks, ele vai fechar esse box e já vai abrir um próximo box, até deslocando para baixo, até encontrar o valor mínimo e começar talvez subir ou continuar o movimento de queda. Então, o deslocamento do Renko ele vai ser feito de forma à medida que o preço vai deslocando. Às vezes, esse box aqui, para ele formar, demora minutos, vários minutos, ou às vezes vários segundos. Depende da força do momento. Se a gente tem um período de baixa oscilação gráfica, de baixa volatilidade, e o gráfico ele tende a ficar dentro da pequena região, oscilando ali dentro, com certeza nós vamos ter poucos deslocamentos de Renko. Às vezes um box desse de candle, dependendo da configuração, pode durar até horas. Por quê? Porque o preço ele não sai daquela região, ele não desloca para baixo nem para cima. Então, pela visualização do Renko, você consegue perceber que o gráfico está consolidado naquela posição, tá? E você também pode configurar o Renko mostrando pavios, ou seja, o que significa isso? Significa que o preço ele subiu até um determinado momento, e quando ele fechou esse box e abriu o próximo box, ele oscilou um pouquinho para baixo, chegou na mínima, que é aqui, aí ele deixa o pavio, mas como o movimento dele, ele concluiu o movimento de força compradora, e chegou no limite máximo estabelecido para aquele box de número de ticks, ele já criou um outro box aqui, mas esse box que finalizou, ele fica com um pavio justamente mostrando que na abertura dele ele teve um recuo, mas depois ele continuou dentro do movimento da força compradora. Tá? Então isso aqui são informações bem básicas dos tipos de gráficos, definições que estão disponíveis nas plataformas. Eu, modéstia à parte, gosto muito do Candle e hoje eu opero mais com o Renko, porque ele mostra para mim mais um movimento de tendência que eu gosto. Mas assim, é para os novos investidores, os novos internautas terem essa percepção dos tipos de gráficos que estão disponibilizados nas plataformas. Pessoal, aqui nós vamos mostrar para vocês o que acontece diretamente na plataforma, porque como todos vocês já sabem, vai ser um ponto importante do canal, sempre trazer os dados da teoria e fazer o link com a prática. É isso que nós vamos fazer sempre. Aqui a gente vai mostrar para vocês um rápido replay de mercado, ou seja, a plataforma ela nos dá essa condição de você colocar aqui um dia que já aconteceu, para você treinar, para você acostumar com o deslocamento gráfico. Então isso aí é uma recomendação inclusive do canal para todos os novos investidores, fazer bastante simulação, pegar bastante replay de mercado para simular. Tá? Mas o objetivo nosso aqui é mostrar exatamente a questão da morfologia do candle, da formação do candle, para ficar de uma maneira mais entendível na mente dos novos investidores. Aqui é só para vocês perceberem, nós escolhemos um dia aqui onde que ele está no movimento de baixa e agora parece que está havendo aqui ou um pullback ou uma reversão. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, pullback ou reversão. Mas no momento aqui nós vamos estudar a formação do candle. Então primeiro vamos selecionar um candle aqui já formado para eu explicar para vocês como é que vai a formação dele. Depois nós vamos tentar narrar um candle ao vivo, né, sendo formado nessa mesma hora com o objetivo de fixar mais na mente do investidor. Então primeiramente vamos pegar esse candle aqui de força aqui, vou marcar ele aqui. Vamos pegar primeiro esse candle de força. Vocês podem observar que, como eu disse, ele estava no movimento de baixa, de repente começou a surgir um potencial movimento de reversão. Então o candle anterior a essa referência nossa aqui, ele já fechou com a ponta compradora mais forte que a vendedora. Esse é um ponto importante. Então este candle anterior aqui, ele fechou exatamente nesse momento aqui, e na hora que ele fechou, abriu o outro. Então aqui eu vou marcar a posição, só para vocês terem noção do fechamento do candle anterior com a abertura do candle nosso de referência. O que aconteceu? Esse candle ele fez uma mínima, ele veio até aqui embaixo, ó, fez uma mínima naquela região ali, só que aí a ponta vendedora não resistiu e a ponta compradora veio muito forte, deslocando todo o preço para cima, até atingir esse ponto máximo da ponta compradora. Aí veio uma pequena ponta vendedora e forçou o preço um pouquinho aqui para baixo. Foi aonde que ele fechou o seu tempo de 1 minuto, que é o período que a gente escolheu aqui para apresentar para vocês. A partir do momento que ele fechou aqui, ele já abriu o próximo. Então por aqui vocês conseguem perceber na prática o que acontece entre a abertura, as mínimas, as máximas alcançadas dentro do mesmo candle até o fechamento. Vamos agora pegar um caso aqui, tendo formado
neste momento para a gente narrar junto com os investidores, para que também, mais uma vez, isso fique bem fixado na mente deles. Então esse gráfico aqui, olha para você ver, a força de compra está muito forte, você pode olhar, a ponta compradora muito forte, vai fechar, abriu o próximo candle, vocês observaram que ele fez um movimento de venda muito forte, depois subiu, fez um movimento de compra muito forte, agora o de venda está vindo forte também. Mas ele já fez aqui uma mínima e uma máxima, está renovando a mínima, está renovando a mínima. Olha que candle forte de venda. Está renovando a mínima. Fez a mínima aqui e agora até fechar, vamos ver, vai fechar, fechou. Então olha para você ver que interessante esse gráfico, essa formação para nós. Então ele vinha aqui numa crescente, a ponta compradora dominando, fechou esse candle aqui, aí abriu esse novo candle que é a nossa referência, tá aqui. Esse candle aqui agora é a nossa referência. Então neste caso, ele abriu aqui, a força inicial foi de compra. Ou seja, a ponta compradora veio quente, fez esse topo máximo aqui deste candle. Porém, a força de compra não aguentou uma força maior de venda que jogou o preço para baixo. E cada vez mais foi renovando mínima, até chegar nessa mínima aqui embaixo. Aonde que o preço recuou um pouco e fechou aqui. Então isso caracterizou a formação desse candle. Um ponto importante, se a gente fizer uma comparação entre o candle e o gráfico de Renko, é que o candle, vocês podem perceber que ele varia os tamanhos. Isso é óbvio. Por quê? Porque como o candle, o limite dele é por tempo, ou seja, você escolhe o candle de 1 minuto, de 5, de 10, 15, 30, 1 hora, o que for. Mas como nesse caso aqui o candle é de 1 minuto, então ele vai mostrar o deslocamento do preço dentro desse 1 minuto. Então, alguns casos o deslocamento foi pequeno, igual este aqui, mas por outro lado nós tivemos grandes deslocamentos igual esse aqui. Então é de praxe os candles variar o tamanho de acordo com o seu tempo. Como vocês já viram anteriormente, nós mostramos a formação do candle. Agora eu vou transformar esse candle em box, que é no caso o tipo de formação gráfica Renko. Então, por exemplo, eu quero colocar 10 Renkos, eu digito o número 10, aparece o 10 R's aqui, 10 ticks Renko, e é a formação box que eu quero trabalhar. O Renko, como foi dito antes, é um tipo de gráfico atemporal, ou seja, ele não leva em consideração a deslocação do tempo, mas sim só a deslocação do preço, dos pontos. Então, à medida que ele vai sendo formado, é baseado no deslocamento de preço de pontos. Por exemplo, nesse caso eu escolhi 10R, é 10 Renko. Então, cada box desse aqui, verde ou vermelho, ele tem um deslocamento linear de 10 ticks. Se cada tick no mini índice são 5 pontos, então 10 ticks são 50 pontos no mini índice. Então, a cada deslocamento de 50 pontos, o gráfico ele encerra o box e abre outro. E assim vai, à medida que vai avançando o preço. Uma coisa que deve ficar bem claro para o investidor é quando ele está numa sequência, por exemplo, uma sequência de alta, igual aqui, nós tivemos 3 boxes verdes que mostram uma sequência de alta, e o próximo vira um box vermelho, ele precisa do dobro de ticks para inverter a posição. Por exemplo, ele subiu aqui então 3 boxes verdes, aí ele fechou aqui o box exatamente nessa posição aqui, fechou o box nessa posição, e o que aconteceu? Ele subiu até aqui alcançar essa máxima, depois ele teve que deslocar, a partir desse ponto aqui, deslocou 20 ticks, ou seja, esse box mais esse aqui somados dão 20 ticks. E quando ele desloca 20 ticks ao contrário do último, ele fecha o box de 10 aqui e abre o segundo aqui, que também ele vai ser concluído na hora que ele avançar 10 ticks. Então aqui também nós temos 10 ticks, e essa é a formação do gráfico Renko. E também, por exemplo, aqui nós tivemos uma reversão novamente. Aí ele também teve que deslocar desse ponto aqui até fechar o box verde aqui mais 20 pontos, porque ele reverteu o sentido. Então aqui é para deixar todo mundo ciente de que o box ele é 10 ticks conforme minha configuração, mas para reverter o sentido gráfico ele desloca 20 ticks ao contrário. Correto? Beleza. Como vocês podem olhar, os gráficos Renkos eles não variam de tamanho porque os boxes são limitados de acordo com a configuração, nesse caso aqui 10 ticks, mas ele mostra uma tendência que na minha visão fica fácil de enxergar isso. Enquanto
o gráfico Candle ele pode ter vários tipos de morfologia, vários tipos de tamanho, e que às vezes pode confundir um novo investidor, o Renko não. O Renko ele mostra a tendência que o preço que o gráfico está seguindo. Tá? Esse é o ponto importante aqui. Vamos pegar aqui agora um box sendo formado. Então esse caso aqui, ele abriu no fechamento desse box aqui. Então o último box, que é esse aqui, ele abriu ali naquela posição. Vamos marcar a posição de abertura. Tá aqui a posição de abertura. Então agora, se ele deslocar, a partir dessa abertura, se ele deslocar 10 ticks para cima, ele fecha o box verde e abre outro. Se ele deslocar 20 ticks para baixo, ele fecha o box vermelho aqui e abre outro. Então vamos ver aonde que ele vai deslocar. Para onde que ele vai deslocar. Tá tendo uma disputa muito grande ali em ponta compradora e ponta vendedora. O gráfico está um pouco indeciso, né, no deslocamento do preço, mas vamos aguardar para ver para onde que a tendência está indo no momento. Parece que vai fechar para cima, fechou. Então ele completou aqui os 10 ticks para cima verde, fechou esse box, abriu outro. Abriu outro vermelho, vamos ver se ele vai completar 20 para baixo e vai fechar ele. Vai fechar, ó, vamos ver, ó, não fechou, foi 20, quase 20 pontos para baixo, 20 ticks para baixo, vamos ver se vai. Parece que vai, tá muito forte a ponta vendedora. A hora que ele fechar o 20 ticks vai abrir outro, vamos aguardar. Tá quase. Ou vai... Ainda não deu. Olha pra você ver como é que o gráfico, às vezes ele oscila e ele não desloca, né? Ou seja, ele fica dentro da mesma faixa deslocando. Olha pra você ver, ele reverteu e fechou em cima. Olha que interessante. Ele veio o outro e reverteu e fechou embaixo. Então, por isso vocês conseguem perceber como é que o gráfico Renko ele se desloca. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eram essas as informações que a gente deveria passar para vocês sobre os tipos de gráficos disponíveis nas plataformas e que hoje você tem que começar a olhar gráficos de uma forma diferente, porque ele vai ser a principal ferramenta para você operar na bolsa de valores do mercado financeiro. Dentro desse módulo 4 vão existir novos vídeos que vão detalhar mais os gráficos de Candle e os gráficos de Renko. Então esses vídeos eles são complementares a esse vídeo básico aqui que a gente trouxe sobre os tipos de gráficos que estão na bolsa de valores, disponíveis na bolsa de valores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha trago informações relevantes para os novos investidores e para aquelas pessoas que já fazem operações na bolsa de valores do mercado financeiro. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.